Muito bem, diretamente dos estúdios aqui do podcast do Agência da Notícia de Confresa, Mato Grosso, para todo o Brasil e o mundo. Mais um podcast hoje especial com o padre Marco Antônio, ele que é cuiabano, tem apenas 30 anos, é pároco da Igreja Nossa Senhora Aparecida aqui em Confresa e vigário-geral da Prelazia de São Félix do Araguaia. Nesse momento, representando o bispo Dom Adriano, que não se faz presente na região, né? Que prazer receber o senhor, padre, pela primeira vez aqui no podcast da Agência da Notícia, um padre muito jovem, né? A gente que agradece a oportunidade, Camila, e todo o caminho de comunicação é um caminho de produção de comunhão, então a gente acredita muito nisso, e acreditando nisso a gente fica muito feliz de poder participar, dialogar e produzir de fato essa comunhão que a gente está precisando tanto na nossa sociedade, na própria igreja, né, no mundo. O senhor acredita na frase que religião, política e futebol não se discute? De forma alguma. Por dois motivos eu não acredito. Uma porque a minha formação essencial é a filosofia, né? Eu me dediquei, né, nesses anos de formação a me aprofundar na filosofia. Eu acho que não existe tema que não se discute, né? Na verdade, essa mentira que se cria que religião, futebol e política não se discute é uma fuga para aqueles que não têm a habilidade de dialogar, né? Que vive no 8 ou 80, no mata ou morre. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é porque eu acho que tudo que está na vida, e sobretudo coisas como a religião, como o futebol e como a política, que são tão transformáveis, são dessa forma para poder ser melhoradas, né? Então, se a gente não discutir, a gente vai continuar na mesmice, né? E o senhor é um bom discussor? Como que chama? Eu acho que Um discussor? Sei lá. Caçador de treta. Um briguento? Eu acho que sim. No futebol nem tanto, sabe? Porque no futebol, assim, nunca foi muito a minha praia. Até gosto das ocasiões pra gente poder fazer uma farra, né? Mas o futebol, ele tem preço. Então, assim, a gente vê que... Eu nem sei se os jogadores de futebol têm time, né? Se eles torcem pra alguém. Porque eu, por exemplo, sou palmeirense. Nunca me imaginei vestindo uma camiseta do Corinthians. E nem aceitaria, assim. Só se eu receber uma doação muito grande para a igreja para poder vestir a camisa do Corinthians. Mas o futebol não muito. Mas assim, da religião, eu acho que como eminência da minha atuação, não só como padre, mas sobretudo como filósofo, eu acho que eu gosto muito de discutir e tem uma característica que eu acho que talvez no futuro possa me prejudicar da minha personalidade, que é não ter medo de discutir religião. Até mesmo ao ponto de chegar e dizer, olha, o que a igreja diz é isso. Eu discordo da Igreja Católica nisso, né? Mas preciso ser fiel na prática e, portanto, é aquilo. Uma forma de dizer e desdizer. E na política tem que discutir, né? A política atual, por exemplo, é a prova de que não há nada consolidado, né? As peças se mudam. A Igreja Católica é uma das religiões mais difíceis de ser seguida, de fato? Quando eu digo seguida, é o catecismo da igreja, né? Vivenciada, né? Eu acho que a igreja está num momento muito bom mesmo. Acho que a gente fala que é a primavera, né? Há 50 e poucos anos atrás foi convocado o Concílio Vaticano II. Era uma proposta de transformação da igreja, de abertura da igreja para a sociedade e para a cultura contemporânea. Parece que só agora a gente está começando a viver, com o Papa Francisco, esta primavera, uma igreja leve, né? Então eu acho que é muito tranquilo ser católico hoje. Agora, talvez eu deveria dizer assim, é mais complicado ser efetivamente cristão. E aí talvez eu te provoque a pensar que há uma diferença entre o catolicismo e o cristianismo, né? O cristianismo é uma utopia do reino de Deus pelo qual a igreja se faz um caminho, mas ela não se completa, né? Ela não se completa, ela não tem morte em si mesma, ela é só um passo, é um degrau a mais, né? Eu estou percebendo um movimento de igrejas shows, e é muito engraçado isso. Eu comecei a acompanhar uma igreja do Paraná, lá de Foz do Iguaçu. O palco é uma igreja evangélica, né? Então o palco muito iluminado, tipo, você não vê o púlpito, não vê nada, é só um palco mesmo.
E aí, em cima, assim, no telhado, é todo com luzes de LED, como se fosse quase uma boate. Isso. E aí eu comecei a ver, aquilo me chamou a atenção. Eu falei, nossa, mas que estranho, né? Você chegar numa igreja com essa... Ela não tem aquele perfil de santidade ali, sabe? Assim, né? Do altar, daquela coisa da igreja, né? É. Aí eu falei assim... E aí eu comecei a perceber em outras isso também. E a gente percebe esse movimento é uma moda, Na verdade, é uma estratégia, Camila. Vamos lá. Uma vez, teve um cara que disse bem assim, a religião é o ópio da humanidade. Foi Karl Marx que disse isso. O pessoal ficou desesperado, porque esse cara ele não tem fé e tal, não sei o quê. O ópio é droga, né? Aí Freud fala de um sentimento oceânico, que a gente precisa de um momento para poder desabafar. E o que as igrejas do momento começaram a entender? Até a própria Igreja Católica, pelos esses movimentos neopentecostais que estão aí dentro da igreja, né? Estão inventando até umas coisas que está fora do comum. Tipo o quê? Tipo um exacerbamento das penitências, daquelas... Tipo Opus Dei. Exatamente. Essa síndrome do servo sofredor que está voltando. Mas aonde que eu quero chegar com isso? Eu acho que as igrejas contemporâneas, eles começaram a perceber que a sociedade está precisando desabafar, né? Então o ambiente melancólico misturado com o ambiente triunfal produz um sentimento oceânico, que era o que o Freud chamou na gente, de satisfação, né? Então a pessoa ela precisa de o quê? Ela passa a semana inteira trabalhando, cheia de estresse, cheia de problema, em casa muitos conflitos, e a igreja se torna o quê? A descarga, né? Então eu vou lá, eu choro, eu louvo a Deus, eu canto, eu grito, eu caio, eu levanto e depois eu saio, né? Então eu comecei falando do ópio da humanidade, como se a experiência religiosa estivesse sendo uma anestesia, para não dizer uma droga, né? Uma anestesia. A gente dá um pause nas dores da vida e depois a gente volta a sofrer de novo. E para mim essa é a grande crítica ao cristianismo contemporâneo que eu faço. E a gente percebe também assim, as pessoas muito... Por exemplo, você está passando por uma questão ali, aí você se volta para Deus, né, com aquele pedido de socorro. E aí você entra em determinada igreja, isso acontece nas evangélicas, nas católicas, enfim, e eu percebo um fanatismo. Aí a pessoa segue com aquilo por um período, aí depois é como se ela não desse conta de sustentar aquilo, aí ela desvia. Exato. E depois ela tem que voltar, sabe? Todo assim? O processo obsessivo ele é dessa forma. Se primeiro você absorve e toma posse da coisa, e você defende até as últimas consequências. Quando você não consegue sustentar mais aquilo, você tende a destruir. Vou explicar. Vamos pegar assim, a questão da violência contra a mulher, por exemplo. A mulher apanha todos os dias do marido, Aí ela descobre um culto ou uma missa de cura e libertação. Ela anda horas e horas de ônibus numa cidade grande para poder chegar lá. Lá ela chora, lá ela se liberta, ela esquece toda a dor. Aí quando ela volta para casa, o que acontece? Ela apanha de violência. Novo. E esse processo acontece várias vezes, né? Várias vezes. Chega um momento que ela não sustenta mais esse sistema só de anestesia, não é? Porque a droga ela precisa ser aumentada a dose para poder suprir a dependência. E aí é onde a pessoa tende a destruir aquilo que não conseguiu possuir de fato, né? Vivenciar na plenitude. Aí ela sai. Aí ela acaba perdendo a fé. E ela vai para outra experiência, né? O que tem acontecido muito, eu acho que o potencial Aí ela vira a chave. Aí já não é mais na igreja, aí é da balada, da festa, e chuta o balde. Então ela descobre o agnosticismo. Agora eu sou das igrejas orientais, da religião mística, agora eu sou não sei o que, de não sei o que mais. Aí a gente vê a força do kardecismo, por exemplo, que consegue dialogar com tanto a ideia do sofrimento quanto a ideia do prazer, sempre jogando para um plano que não se conhece plenamente a determinação. Mas com muito equilíbrio. Com muito equilíbrio. Você vê aqui não, quem confessa é camuflado, mas, por exemplo, as religiões de matrizes africanas que também passaram por modernização foi um maior sucesso, né? Porque aí você consegue negociar no campo da religião.
Você oferece... Inclusive, não foi agora nesse governo do Lula que ele colocou o candomblé como no SUS, né? Isso, como... Que você pode... Isso eu nem entendi. Mas é difícil a gente entender, porque, por exemplo, quando você tem a acupuntura, que nasce acho que como uma ideia de espiritualidade oriental, você tem o reiki, que é religião, então vamos colocar também, né? O candomblé, que tem o chás, que tem as ervas, etc. e tal. No meu ponto de vista, essa decisão é uma decisão política, não tem nada a ver com ciência, nem tampouco com medicina. Eu não estou falando, gente, porque eu tenho alguma coisa contra, não, tá? Claro. Eu, inclusive, quando eu fiz a psicologia da religião, a minha tese foi com o candomblé, né? Eu estudei, eu participei, eu conheci, fiz toda a tese da psicologia da religião a partir daquilo, né? E confesso que em vários momentos o cientista ficava meio perdido, porque a gente tinha um pouco de medo, né? Eu sou de uma sociedade racista, eu sou de uma família hegemonicamente branca, que traz traços do racismo, e eu fui criado nisso. Então eu via toda aquela coisa, né, dos orixás, todo aquele movimento, e aquilo me assombrava um pouco. Graças a Deus a ciência me ajudou a entender, a compreender, mas sobretudo a respeitar e acreditar que eu não tenho direito de achar que a minha religião é superior que a do outro. Quando é que a gente encontra Deus, padre? É quando morre, né? Não, estou brincando. O encontro com Deus, eu sempre acredito nisso, se dá no encontro com o homem. O senhor já encontrou Deus? Sim, acho que todos nós, acho que isso pode ser um encontro com Deus. A gente tem que perceber o seguinte: tem vários momentos do Evangelho, da Sagrada Escritura, em que Jesus diz claramente isso, comprovando o movimento que ele fez. Para que nós, humanidade, estávamos distantes de Deus por causa do pecado, aí vem a encarnação. Ou seja, o Verbo se faz carne, Deus se faz homem. Jesus fala: eu tive fome, me deste comer, sede, me deste beber, eu estava nu e me vestiste. Quando é que foi isso? Quando fizestes a um dos meus pequeninos. Jesus diz: quando 2 ou mais estão reunidos, eu estou ali no meio de vós, né? Então toda a perspectiva doutrinal de Jesus, eu estou falando de Jesus do Evangelho, não estou falando do que depois a igreja, o magistério, as religiões leram sobre Jesus, gira em torno de um altruísmo efetivo na relação com o outro. E é exatamente aqui que está o encontro com Deus. Não tem como encontrar Deus se não passar pelo homem, né? Pela humanidade. João vai dizer isso: como é que eu posso dizer que eu amo um Deus que eu não vejo se eu não consigo amar o meu irmão que eu vejo? Olha a questão que está por trás. E talvez aqui está a falência do cristianismo contemporâneo. Pegaram Jesus e falaram: Jesus, dá licença um pouquinho aqui que eu preciso falar com Deus. É eu e Deus. A gente vai tirar pelas músicas, por exemplo. As mais bonitas músicas contemporâneas cristãs é eu e Deus, me cura, me cuida, me salva. O nós está sendo banido da experiência cristã. E aqui está um grande pecado, porque está se rompendo com o quê? Com aquilo que talvez seja o grande segredo do cristianismo. A Santíssima Trindade como uma Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus, 3 pessoas, uma coisa que a gente não consegue entender plenamente, mas que é uma perfeita comunidade para dizer a humanidade precisa se tornar assim também, né? Entrar nessa dança, nesse movimento de unidade. Aí a gente consegue experimentar Deus. Eu acredito profundamente nisso. O senhor não acredita que esse encontro é pessoal? Não acredito que o encontro é pessoal. A gente pode até afirmar pelo catecismo. Tipo, numa noite ali, eu tô dormindo e de repente eu tenho aquele... Desculpa provocar, mas tipo assim, no pé de goiaba? Não acredito. eu não acredito porque eu acho que assim, Jesus Cristo, que é o Deus encarnado, está tão presente em situações tão evidentes. Por que é que ele vai aparecer? Não estou dizendo que Deus não possa fazer isso, e nem que ele não tenha feito. Estou dizendo assim: para que eu preciso esperar o extraordinário se o comum e o ordinário está por aqui, entende? Porque eu percebo assim que as grandes... como é que eu vou te dizer? Quando as pessoas relatam, né, os encontros com Deus e tal, aquela coisa que vira a chave...
sempre é muito nisso, num conteúdo muito emocional, uma coisa que aconteceu ali, foi um impacto, eu tive um encontro presencial. Acho que o senhor já ouviu muito isso. Não, eu, por exemplo, é muito comum mesmo, nas missas, quem está mais perto de mim ali, porque a igreja nossa Aparecida está grande, né? E eu me emocionar profundamente. E não é, às vezes não é nem por causa de algo que está acontecendo ali naquele momento, é algo que uma experiência com Deus que acontece naquele momento ali. Né? Então, assim, eu não duvido dessa experiência pessoal. O que eu acho que nós não podemos reduzir a ela. Eu acho que a chave para a possibilidade de uma experiência pessoal está na vida comunitária. Por isso que a gente insiste muito com a oração comunitária. O próprio Pai Nosso, por exemplo, ele traz uma perspectiva comunitária. É a oração que Jesus ensinou. Pai Nosso, venha a nós o vosso reino. Né? Então é sempre assim uma coletividade. Mas a cultura pós-moderna, se é que ainda podemos chamar ela assim, né, ou contemporânea, ela tem uma negação ao coletivo muito forte e uma autoafirmação do individualismo que, por um lado, é importante considerar a subjetividade da pessoa humana, mas, por outro, nós não podemos negar a coletividade. É absurdo em cima de absurdo, Camila. E a gente está chegando ao ponto de dizer assim, Deus me livre, ainda bem que Deus me protegeu. Então, assim, a gente pega um adesivo e cola no nosso carro. Foi Deus que me deu. Isso. E aí a gente diz assim, Deus me dá um carro, mas esse Deus não consegue dar um prato de comida para aquela criança que está morrendo de fome agora. Que Deus é esse? Você está entendendo? Que a gente cria um Deus para justificar o egoísmo. E que ele só é Deus quando ele me atende. Isso. Quando está tudo indo bem. Está tudo ok, beleza. Ou não, ou quando ele não me atende, eu ainda sou bonzinho com ele. Assim, mas a gente nunca entende a vontade de Deus, né? Lá na frente a gente vai entender. Sabe Deus sabe lá por que Deus quis assim, não quis assado. A gente ainda subestima a presença de Deus. Então é uma tendência do pensamento contemporâneo que está ladeira abaixo, né? A frase que dizem assim, uma folha não cai do pé sem a permissão de Deus. O senhor acredita nela? Eu acredito. Inclusive Jesus vai dizer, nenhum fio de cabelo da sua cabeça vai ser tirado, né? Eu tô no controle da coisa. A grande questão não é o que Deus permite acontecer, é o que Deus quer que nós façamos a partir daquilo que Ele permite. Tá entendendo? A folha caiu da árvore. Tá bom, eu vou ficar olhando a folha caindo da árvore e jogar para Deus a responsabilidade eterna de todas as coisas, quando Ele me disse, por meio do seu Filho, vós sereis como deuses, farão coisas ainda maiores do que essas se vocês acreditarem. Então, o que eu vou fazer com aquela folha? Né? O que eu vou fazer com aquele evento? Então, são experiências, eu tenho conhecido muitas pessoas assim, que eu estou tentando guardar no meu coração, que eu falo, cara, eu não conseguiria passar por aquilo que fulano passou. E ele passou, e ele superou, e ele ressignificou, e a pessoa é mais forte hoje. Deus, no controle de todas as coisas, na sua graça e misericórdia, faz coisas que nós não compreendemos, mas nos dá condições de ressignificar e transformar essa realidade em favor, não só meu, mas da comunidade que me circunda. Né? Ai, é tão profundo esse assunto, né? São temas filosóficos, eu acho que assim, que amanhã a gente pode mudar de opinião, né? Eu sempre penso muito isso, eu não estou estagnado. Né? O senhor, pelo que eu entendo, o senhor não é muito a favor, por exemplo, da renovação carismática, Opus Dei é um exemplo, né? Então, eu acho que tudo aquilo que nega a encarnação ou nega a transcendência, ou seja, que tenta separar o céu e a terra, colocando uma como profano e outra como sagrado, traz uma... Mas a renovação faz isso? Então, aí é que tá, Camila. A renovação carismática é perfeita em tese e tem muitos lugares que funciona bem, inclusive nós estamos em fase de implantação aqui em Confresa, né? Eu, por minha vontade, com a minha autorização, né? A única coisa que eu peço sempre para as pessoas é que, primeiro, permita-se ser acompanhado por quem tem a responsabilidade espiritual da comunidade e não seja um movimento cismático. Vou dizer o que significa isso. É muito comum os movimentos pentecostais da Igreja Católica começar as orações assim, vamos invocar o Espírito Santo. Isso. Esta não é a oração da Igreja. A oração da Igreja é trinitária. É Pai, Filho e Espírito Santo. E isso tem um significado muito forte.
Porque O batismo do Espírito Santo, o repouso no Espírito Santo, ele acontece apenas dentro das reuniões, dos cultos da renovação? Então, essa coisa do batismo no Espírito Santo, eu acho um pouco complicado. Tem um pessoal que está fundamentando aí biblicamente, teologicamente, eu não estou acompanhando, porque eu falo assim, eu não entendi nem a normalidade, eu não vou me ocupar de tentar entender o que eu pessoalmente considero como loucura. Mas vamos lá. Há um só batismo. O que diz o catecismo, ele é indissolúvel e ele é inquestionável, indelével. Esse é o termo usado. Tanto é que uma pessoa que foi batizada na igreja católica, se ele se batizar em outra igreja, ele está em pecado mortal, segundo o catecismo. O catecismo da Igreja Católica. Da igreja católica. Então, eu preciso... Por quê? Porque negou aquilo que é o mais especial como porta da entrada da salvação, que é o batismo para o catolicismo. Então, por que chamar de batismo? Poderia chamar de efusão, poderia chamar de mergulho no Espírito Santo, experiência profunda no Espírito Santo, e eu até tenderia a discutir a questão. Agora, chamar de batismo no Espírito Santo, quer dizer, agora tem um batismo só dessa terceira pessoa da Santíssima Trindade. Como é que funciona isso? Embora onde está um, está os dois, para que criar esse problema que a gente não vai conseguir resolver? Isso é cismático. Por isso que eu digo assim, olha, a oração da igreja ela é trinitária. E ela é trinitária por quê? Porque é Pai, toda a dimensão cósmica de Deus, Criador e mantenedor da vida, é Filho, toda a realidade da encarnação de um homem chamado Jesus, que viveu em Nazaré, que foi assassinado, que foi condenado, assassinado pelo Império naquele ano X, etc. e tal, e é Espírito Santo, a dimensão pneumatológica, assim chamada, da evolução da vida, do crescimento, da expansão do amor e do Espírito. Então, assim, agora se eu pego só uma das pessoas e desenvolvo uma espiritualidade focada nela, eu estou fragmentando a essencialidade do cristianismo católico. E aí, por isso que eu digo, eu não tenho nada contra a renovação carismática, porque ela possui documentos muito bem feitos. É como Gandhi, né? Por que você não gosta de Jesus? Não, eu não tenho nada contra Jesus, eu só não gosto dos cristãos. Então, eu não tenho nada contra a renovação carismática, eu só acho que algumas tendências radicais dentro da renovação carismática vai trazer danos morais, danos espirituais, danos eclesiais, pastorais para a igreja, como trouxe em muitos lugares. Assim como, antes que você me pergunte, eu também tenho minhas resistências com o exagero da teologia da libertação, que é e eu perguntar para o senhor sobre isso. uma tendência exagerada de negar o transcendente, não pela tese, porque eu digo, mas este padre da teologia da libertação, ele não tem fé. O que tu leu da teologia da libertação? Eu gosto de uma frase do bispo Pedro que ele diz assim, não existe teologia da libertação, toda teologia é da libertação, se não for da libertação não é teologia. O que a gente leu sobre a teologia da libertação? O que a gente entende sobre isso? Porque são muitos estudos, é muito profundo. Tem as heresias que foram condenadas, como tem heresias também na Opus Dei, que o Papa tem combatido veementemente algumas atitudes. Agora, está entendendo que o exagero, Aristóteles diz assim, virtus in medio, né? A virtude está no meio. Cara, é como se a gente tivesse que atravessar uma grande ponte. Se você tem um equilíbrio para andar, para que você vai ficar nas beiradas, caçando o que você não perdeu? E o cristianismo ele é muito equilibrado, o catolicismo... Mas o senhor é fundamentado na teologia da libertação. Então, eu não o seu fundamento, ou não? Eu não consigo dizer isso, Camila, porque, assim, eu tô tentando, de verdade, assim, como você disse, eu tenho 30 anos, eu tenho 5 anos de padre, eu tenho 10 anos de missão, 11 anos, 12 de missão. Eu tô tentando me fundamentar na pessoa de Jesus. E eu vejo na pessoa de Jesus a dimensão carismática. Por exemplo, quando Jesus faz uma experiência profunda de oração e soa sangue no Getsemane, uma experiência profunda com o Espírito, com o Pai, pessoal, ele estava ali sozinho também, não posso negar isso. Mas também eu não posso negar que Jesus chega no templo, quebra o pau com a galera lá, que estava cambistas, comerciantes, porque de um lado tem uma galera passando fome, tentando entrar no templo para se salvar. E ali dentro tem um pessoal se aproveitando da pobreza, da miséria das pessoas, escravizando as pessoas para poder se enriquecer. Você está entendendo? Eu estou pegando 2 exemplos assim, bíblicos para dizer assim, há um princípio social no Evangelho e há um princípio também de espiritualidade.
Eu não consigo desassociar as duas coisas. Eu não consigo. Eu acho que o cristianismo tem que se reintegrar na espiritualidade e na transformação, na ação sócio-transformadora que a CNBB tem chamado. O problema foi quando dividiu. Eu acho que essa guerra fria que o Brasil está vivendo na política com mais intensidade, a igreja já viveu, né? O mundo na Guerra Fria entre a direita e a esquerda, o socialismo e o capitalismo, depois agora a gente vê muito dividido o país entre direita e esquerda, e a igreja parece que também se permitiu em algum momento rasgar e dizer assim, olha, aqui tem padre da libertação, aqui tem padre que é conservador. Não. Né? Por exemplo, o uso do clésima, essa roupa clerical, os padres que se dizem somos da libertação e tal, que vão escutar isso aqui, vão quebrar o pau e falar, esse padre não sei o que, é um louco, não sei o que, eles jamais usariam isso aqui. Eu conheço muitos padres, são muito amigos, que não usariam o clésima, né? Porque acham que isso aqui é coisa da Idade Média. Mas, por exemplo, eu gostava muito do Padre Léo, sim, da Canção Nova. Ele só usava essa vestimenta, só essa aí, ele não usava outra, né? E aí a gente vê hoje um modelo de padre totalmente também mediático. A gente tem o Padre Alessandro, que é umas roupas apertadas, um negócio de cowboy, uma coisa que não sei. Aí a gente tem o Padre Fábio, que é outro pirado. Uma hora ele tá lá na Canção Nova, de repente ele ouviu uma mensagem dele esses dias pregando, quase que pregando o divórcio. Eu falei assim, meu Deus, a igreja está virada com esses novos líderes, né? E são padres que a gente entende que eles têm como se eles tivessem carreira solo. Eles são padres e... Você matou a pau a questão. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque assim, quem me conhece, eu acho que meus pais, inclusive, eles morrem de medo de mim, sabe? Porque eles me conhecem muito mais. Eu sou uma pessoa que não me limito a estar em lugares. Eu estou aonde eu devo estar. Com quem eu devo estar. Eu acho que não há limites para a experiência da vida. E aí a gente tende a fazer essa carreira só, de tomar muito cuidado. Que eu diminua para que ele cresça. Essa é uma regra. Mas quando a gente diminui para ele cresça, eu entendo que o senhor fala ele, Jesus. Deus e tal. Então eu não Só que a gente percebe que esses padres em carreira solo, eles começam a defender bandeiras que será que são as bandeiras da igreja? Assim, de coração não estou falando diretamente do Fábio de Mello nem do Alessandro, porque senão também eu estou colocando no altar uns outros que é totalmente o contrário deles, inclusive uns que eu conheço assim muito proximamente, que são os mais conservadores da mídia também, que tem aí, né? A gente tem surgiu uns agora que eu não conhecia, o Frei Gilson, por Frei exemplo. Gilson, daí acho que tem mais um outro também. Tá uma galera, tem o Padre Reginaldo, né? O Reginaldo Manzotti, por exemplo, ele tá na fase de transição, né? Eu acho que ele tá passando tá na fase de transição. Ele tá voltando agora, ele escreveu agora sobre exorcismo, sobre essas coisas. O né? Marcelo Rossi, né? Que foi acho que o primeiro que agora é Marcelo Rossi, né? Não sei. Por causa do... Porque tá todo fortão, então... O pessoal brinca. Mas, de verdade, assim, o que eu queria dizer? Eu acho que a gente não tem o nosso jeito. Eu me lembro quando eu estava em Santa Terezinha, eu vivia com os povos indígenas na Ilha do Bananal, com o povo Carajá, e, cara, não tinha sentido eu estar de batina, eu estar dessa forma. Porque a missão ali me exigia, além da lama e da água, estar mais próximo deles, né? Uhum. Fazer mais igual. Fazer igual, acho que Jesus fez isso. Ele não ficou, Jesus não era um cara esquisito. O esquisito era Barrabás, né? O esquisito era o Herodes, era César e tal. Jesus era um cara igual do povo, tanto é que o pessoal fala, esse aí, mas pode vir alguma coisa desse jeito lá de Nazaré, tão parecido com a gente. Agora, quando, por exemplo, eu estou em Confresa, eu sinto que eu tenho uma sociedade mais linkada a experiências mais institucionalizadas. Entende? Eu saí da aldeia, de um universo que é extremamente livre dentro da antropologia deles, e vim para um ambiente mais politizado e linkado com a instituição católica. Com certeza. Eu não vejo problema de usar clésima. Se eu vou num evento oficial, quando é uma solenidade, quando é uma festa, eu uso clésima. Eu não tenho problema com isso, porque não é a roupa. Eu estou em nome da missão do Evangelho. Agora, quando eu preciso vender uma imagem,
aí eu estou colocando um preço na minha vida e aí eu fragmento com a missão. Então eu acho que tem um pouco disso também, né? Quando eu olho o Alessandro, por exemplo, ele é o padre sertanejo, ele tentou deslanchar desse jeito, ele fez uma música paródia, inclusive, assim, ele não faz sucesso, né? O Fábio de Mello, por exemplo, o Fábio de Mello é um cara extremamente inteligente, eu admiro muito os escritos dele, bebeu ali nas fontes com Xalita, escreveu junto, é um cara que se cuida. Eu gosto do Fábio, porque ele se cuida para não cair nas heresias, porque quando a gente pensa demais, a gente corre o risco de achar que a razão está acima da fé, e não está. Então eu admiro o Fábio também, mas eu vejo que eu não sei se ele continua na Canção Nova com aquele programa Direção Espiritual. Eu também não assisto muitos programas católicos. Nunca vi mais. Eu tenho tanta missa para rezar e pastoral para fazer que eu não dou conta de acompanhar isso, né? Mas eu acredito assim que eles estão tentando dar o melhor deles, mas eu, como ponto de vista crítico, eu acho que o nosso melhor é deixar Jesus transparecer, né? Eu vejo, por exemplo, o Frei Gilson agora, ele está fazendo um movimento que chama Quaresma de São Miguel. Sim. É muito engraçado, porque eu só sabia de uma quaresma, mas saíram com essa de São Miguel. Inclusive hoje encerra, né? Hoje encerrou. Ontem, dia 29, encerra dia de São Miguel. Então, assim, o Frei Gilson, ele traz uma carga conservadora maviosa. Eu digo maviosa, assim, carinhosa. Muito embora, quando começa esse movimento da Quaresma de São Miguel, aumenta muito o número de pessoas buscando confissão, porque escutou o Frei Gilson dizendo que isso é pecado mortal, que tem que confessar isso, etc. e tal. Isso, inclusive, parece que foi dito, não vi. Quer dizer, esses movimentos, eles relacionam diretamente na comunidade local. É a mídia, por exemplo, Camilo, quem vê esse podcast está no ato de assistir, emitindo opiniões e absorvendo ideias, entendeu? E assim, a gente tem que ter muita responsabilidade sobre o que a gente fala, sobre o que a gente faz, né? Vocês viram, por exemplo, quando o Papa disse lá, na igreja há lugar para todos. Se a pessoa é gay e busca Deus, quem sou eu para julgá-lo? O efeito que isso causa, não é porque ele é o Papa, mas é porque a emissora da ideia dele tem uma receptora muito boca aberta esperando. Então eu acho que nós, padres, nós temos que ter responsabilidade. Tem muita conversa, tem muita coisa que eu até talvez gostaria de falar aqui que eu não vou falar. Porque eu não sei, eu não tenho controle de onde a minha mensagem está chegando. E não sou eu que eu devo anunciar Jesus por meio da Igreja Católica, que é a opção que eu fiz. Enquanto eu for padre católico, eu preciso ter fidelidade a isso. Mesmo discordando, como eu digo sempre assim, a igreja é minha mãe. Tem um monte de defeitos, minha mãe é terrível, mas eu amo, capaz de dar a vida por ela. Os principais pontos da Igreja Católica, eu acredito assim que são os mais melindrosos, né? É a questão da pedofilia. São muitos casos, né, padre, que acontecem, números no mundo todo. A questão do celibato, porque ainda a gente acredita que talvez possa ocorrer essas coisas também, até por essa questão do padre não poder ter um relacionamento, não casar, né? Eu não sei como é que ficou agora a questão do divórcio, porque parece que foi aprovado que as pessoas divorciadas podem se comungar, alguma coisa desse tipo. São três coisas, vamos dar por ordem progressiva da dificuldade, né? Primeiro, a questão do divórcio. Na verdade, sim, sempre houve na igreja os tribunais eclesiásticos que fazem a verificação da nulidade do casamento. Mas era um processo bem mais burocrático. A nulidade não é anulação, é a comprovação de que não houve o sacramento, que o que houve foi só um teatro e que aquele casamento ele estava nulo no seu próprio ato. Então essa documentação, libelo, testemunhas escritas, assinadas, eu acompanhei o processo desse. Então assim, tudo isso era mandado para o Vaticano e o Vaticano organizava e demorava anos para poder vir, até porque fazer isso no mundo inteiro, por mais que se tinha ali um espaço, demorava muito. O que o Papa fez? O Papa descentralizou e disse alguns casos, que são casos mais simples de ser resolvido, ele fez um motu próprio, chamado assim, vão ser julgados pelo próprio juiz local, que é o bispo, no caso. Então, por exemplo, hoje na prelazia, a gente tem um tribunal eclesiástico, que é composto por
um promotor, o advogado, o notário e o bispo como juiz. Então, quem quiser anular o seu casamento, verificar a nulidade do casamento, abre o processo aqui, e o primeiro parecer que esta equipe do Tribunal Eclesiástico dá se é um caso de motu próprio, do motu próprio que pode ser julgado aqui, e o bispo reunindo todas as evidências, rezando com as pessoas, conversando com as partes interessadas, pode decretar a nulidade ou dizer, não, infelizmente, incorre-se num pecado porque houve o sacramento. Isso facilitou muito, desburocratizou, né? A minha questão é exatamente, a minha preocupação é a maneira com a qual a igreja se torna proprietária da verdade de Deus. Isso para mim é uma preocupação. É preciso passar por um processo. Você vive com conflitos, então, na igreja? Eu não vivo com conflitos porque eu... Tipo assim, porque você tem uma mente própria e você tem regras que são impostas. Eu não tenho medo de dizer, por exemplo, assim, a minha preocupação é quando a igreja se apropria das verdades de Deus e ela pode errar porque a igreja é humana. Então, por exemplo, assim, você imagina uma pessoa passar um casamento de 20 anos, um inferno no casamento, depois ela passa 20 anos desejando comungar e o processo rolando, porque o processo demorou, para só depois a gente conseguir dizer, não, realmente, o casamento existiu, pode comungar. Estou falando de 40 anos de sofrimento, porque a pessoa tem consciência, liberdade de consciência, e o próprio catecismo vai dizer que a última instância de julgamento é a consciência da pessoa humana. Então eu tenho visto muita coisa, né? Padres que proíbem os fiéis de comungar, que digam, olha, quem não pode comungar. Eu acho que a gente tem que dar a catequese, o catecismo diz isso, e deixar as pessoas tomar a decisão. Mas aí você está flexibilizando demais. Não, eu estou fazendo o meu papel. O papel da igreja não é o da Inquisição mais, de colocar as pessoas na fogueira. É o de anunciar, é o de acolher. Agora, a decisão é da pessoa humana. Por isso que a gente não batiza a criança depois dos 7 anos sem uma catequese. Porque depois de 7 anos ela tem idade de razão, ela já pode começar a tomar decisões. A gente batiza o bebezinho na fé dos pais, dos padrinhos e da comunidade. Então eu tenho muito medo desse enrijecer-se da igreja quando se trata de questões que tocam tanto a vida das pessoas, né? Uma coisa também, parece que não podia batizar a criança se os pais não eram casados. Isso ainda não pode, o duro é achar pai que casou, né? Então, aí eu até estou com uma amiga minha do Paraná aqui, e ela estava me falando, ela é ministra da Eucaristia lá. E lá no Paraná, onde ela, né, pertence, eles entraram num consenso, aí não sei se isso vai de paróquia, né, que eles batizam a criança, mas os padrinhos precisam ser casados. Então, essa é a orientação, porque eu até digo assim, mas o pessoal, aqui em Confresa, por exemplo, o pessoal fala assim, o povo é muito murcho, tem hora. Eu já tenho umas coisas que eu já até cansei, vou dar vontade de gravar para ficar mandando, né? Para eu não ter que ficar falando toda vez. Fala, gente, pai e mãe a gente não escolhe. A gente não escolhe, agora padrinho você escolhe. Então eu exijo que os padrinhos tenham os sacramentos da igreja, porque você vai dar algo que você não tem. Então assim, o pai e a mãe eu não tenho como trocar, Camila. Isto aí tá feito. Agora, e eu acho que também seria tipo, não sei, né? Mas não batizar a criança como se ela fosse o culpado, né? Então, assim, esse é um drama que eu vivo. Quando você fala de conflito, eu vivo esse tipo de conflito, né? Porque é um inocente, né? Porque é um inocente e que necessita desse dom, que eu creio, né, profundamente, que é o sacramento do batismo. Porque eu lembro que antes, eu não sei hoje se ainda é assim, mas antes, quando uma criança falecia ali no hospital e tal, fazia o batismo. Então, esse é um conflito cultural, né? O pessoal... Como que fala? É porque quando não batiza pagão. Pagão, né? Isso. Mas existe o batismo do desejo, então se os pais desejavam, entende-se que a misericórdia de Deus efetivou o batismo, e você não pode batizar uma criança morta. Isso é a regra. Não tem sentido batizar um morto. O morto não pertence mais a nós. Aí, às vezes, por exemplo, agora você imagina eu. Isso acontece muitas vezes aqui em Confresa. Graças a Deus, o pessoal tem procurado antes, quando os bebezinhos estão doentes. Já batizei uns 4, 5 esse ano aí no hospital.
nenenzinho nasce com fragilidade, aí o pessoal, padre, vem aqui, eu batizo lá, e depois digo assim, quando vocês voltarem, a gente vai na igreja e completa o rito, né, para poder fazer esse momento lá. Alguns nem voltam, infelizmente. Mas a gente faz um rito de exéquias com a água benta para confortar a família, para explicar, mas há o batismo do desejo já efetivado ali, né? É uma saída que a igreja teorizou para poder ajudar, porque não tem sentido batizar um morto, né? Não configura ali dentro. Mas assim, também, dentro de todas essas perspectivas de discussão, e eu digo que aqui a gente está no campo da conversa, do debate teológico, abre-se essas janelas para conversar. Agora, o exercício pastoral ele é mais rígido. Por quê? Porque é uma opção, né? Se tu quer ser católico, ninguém te obrigou a ser católico. Eu sempre pergunto, na crisma, por exemplo, eu vou crismar o pessoal, é vocês que estão confirmando, ninguém está chamando vocês para crismar, vocês que querem se confirmar o batismo que outrora receberam nesta igreja. Então depois não vem dar show. Tu casou com a moça sabendo que era manca, não vem querer depois reclamar da dança, né? Ou seja, você faz parte dessa comunidade por opção. Então você tem que seguir a regra. É assim. Eu, como padre, por exemplo, eu preciso seguir a regra, né? Eu estou dentro de uma instituição por escolha, ninguém me obrigou a ser padre. Se hoje eu quiser deixar de ser padre, o sacramento é indelével, né? Pela fé eu continuo sendo sacerdote, sem exercício do sacerdócio, mas eu não sou obrigado. Agora, enquanto eu estou falando igual aqui, em nome da Igreja Católica, em nome da minha paróquia, em nome do mundo sacerdotal que eu recebi pela minha ordenação, eu preciso ser fiel naquilo que eu me propus, né? E aí a gente pode até passar para outra questão já, nesse sentido, que é a questão do celibato. Agora a gente pode discutir isso com muita tranquilidade. O Papa Francisco, ele é muito... Ai, meu Deus do céu, ele não tem aquele negócio, aquele pique que coloca quando a gente fala besteira, né? Mas ele é muito, assim, muito massa, para não falar... Ele é aberto, né? Eu queria dizer, o Papa Francisco é muito foda. Desculpa, mas é que... ele traz a discussão do celibato como nunca ninguém trouxe na oficialidade da igreja. Ele disse, olha, o celibato é uma questão de regra, de disciplina, se pode discutir, não é uma questão de fé. A gente não pode mexer na fé, por exemplo. Mas é uma questão estrutural também, né? De disciplina, de regra. Foi criado num dado momento. Teve um tempo da história... E tem a questão do patrimônio da igreja, que se discute muito. Depois que eu me tornei padre, eu nem entro nessa discussão, vou te explicar por quê. Mas assim, teve um tempo em que só os bispos que eram celibatários, depois que entendeu-se que os padres também. Mas eu vou falar porque eu nem preciso muito falar sobre a questão do patrimônio da igreja, né? Porque, cara, o patrimônio da vida do padre. É impensável, Camila, ser padre e ter uma família. Na atual estrutura da igreja é impensável. Por exemplo, assim, a liberdade que exige o sacerdócio para morrer e ganhar a vida morrendo, se diminuindo, não nos permite. Eu te falo de verdade. Os conflitos, a gente não consegue né? nem ser amigo. Assim, a gente não consegue nem ter amizades assim muito pegajosas. Porque as pessoas vão falar assim, que foi que eu te fiz? Porque você não fala mais comigo e tal. Não é porque eu esqueci de você, não é porque eu deixei de rezar de você, porque realmente é uma gama de realidades que nos envolve, né, e que exige da gente mentalmente, psiquicamente, espiritualmente e fisicamente muito grande, né? A gente tem muito poucos padres nos campos da missão. Então, eu acho que do jeito que a igreja está, não funcionaria. Eu acho que a igreja precisa viver uma outra reforma antes do celibato, que é a reforma ministerial. Por que as mulheres não podem ser também sacerdotisas? Isso, eu ia perguntar para o senhor. Porque a Eucaristia não pode ser celebrada na fé da comunidade e tão somente apenas na imposição da mão do padre. Então são questões que a gente precisa discutir para a gente poder democratizar uma palavra que está muito clichê agora, né? Mas assim, a gente precisa tentar entender como é que se davam os ministérios, porque as primeiras comunidades dos Atos dos Apóstolos eram grupos de famílias que celebravam juntas. Há registro de diaconisas, né? Há registros de Pedro, por exemplo, como o primeiro pontífice. Jesus foi curar a sogra dele. Há registro de uma experiência familiar aqui. Então, assim, é posterior o celibato, né? E aí o celibato, ele acaba produzindo algo que só a graça de Deus pode nos permitir, que é superar os problemas que a psicologia e a psicanálise já nos aponta como problemas sérios da afetividade,
Você imagina o quanto um cara com 30 anos é capaz de se apaixonar por pessoas, por causas, por situações. Aqui eu posso falar dos meus conflitos, né? E se apaixonar é a melhor coisa que uma pessoa pode fazer. Sim. Né? Ou a pior, né? Na verdade, se apaixonar, a palavra do grego significa doença, né? Se adoeceu, fatoso. Mas assim, amar, cara, é muito incrível. Eu me lembro quando eu tinha 17 anos, que eu decidi ser padre, fui pro seminário e tal. E aí eu me apaixonei uma vez por uma moça boliviana, estava em Cáceres, na fronteira ali. E era a coisa mais linda do mundo, e eu queria ver ela, eu queria me arrumar e tal. Pô, eu sou seminarista, cara, daqui a pouco eu tô de túnica lá no altar, etc e tal. E aí eu preciso ir negando uma natureza tão profunda que são os afetos, substituindo pela graça. Um instinto humano, que é a sexualidade. Substituindo pela graça, e aí eu fico com Santo Agostinho. Então como é que você aguenta, padre? Né? As pessoas no vulgarzão perguntam, como é que tu dá conta, padre? A graça supõe a natureza. Santo Agostinho nos ensina isso. Ou seja, é pela graça de Deus, pela ideia do compromisso, pela responsabilidade ética da espiritualidade que a gente se submete à experiência do celibato, né? E da castidade, desse caminho enquanto um caminho de superação daquilo Só que é uma carnal. pena que eu acho assim, eu acho bonito essa entrega. Mas eu acho assim tão triste quando a gente pega, por exemplo, pessoas que estão à frente da igreja com determinados cargos, sabe? E condenando tantos outros, julgando, e depois você descobre o escândalo que a pessoa estava, sabe? Eu acho isso assim tão... Quem pariu Mateus que balança. Eu gosto dessa tese. Eu vejo sempre com muita clareza isso. Por trás de todo Mas o que acontece, padre? Nossa, eu já conheci pessoas assim, sabe? Da igreja que eu tinha contato, e eu sabia da vida por trás ali. Por trás de todo moralismo existe algo escondido. Quando você tem convicção do que você vive, quando você tem leveza daquilo que você acredita, você tem tranquilidade, você não precisa ficar se autoafirmando e nem condenando os outros que pensam e são diferentes. Eu tenho certeza, Camila, que quem se dedica a julgar os outros e a condenar os outros faz isso para esconder o que ele já julgou e condenou dentro de si mesmo. Por isso é inadmissível no cristianismo. Mas eu fico pensando como que consegue lidar com a consciência. É doença. Porque faz isso, vai lá, consagra a Eucaristia, tudo e tal, e depois por trás é uma outra situação. É doença. Mas a pessoa tem noção que ela está doente? Não, porque geralmente essa pessoa é um senhor padre, é um senhor pastor, é um senhor não sei o que, você está entendendo? Então se reveste dessa casula de poder para poder se esconder. Mas cai, todas essas coisas caem, Camila. Eu vejo, por exemplo, assim, a perseguição dos homossexuais por parte de um setor conservador da igreja. Cara, chega a ser engraçado, tem hora. Você vê o padre falando, a gente não pode nem exagerar, não, acho que quem está acompanhando está entendendo o que eu estou dizendo. Uhum. Tá falando o quê, cara? Olha se no entrega. Espelho, mano. Se perceba antes de condenar as pessoas. Camila, pensa quantos adolescentes... Mas isso que eu penso, sabe? Eu falo assim, cara, como é que pode a pessoa se sujeitar, tá lá num... Isso pra mim é pecado. Isso. Você imagina e isso me afasta um pouco da igreja. Quantos adolescentes, Camila? Para mim não é que é traumático, mas é muito assim, tenso quando tem primeira comunhão. Eu vou atender primeira comunhão, as confissões das primeiras comunhões. Às vezes 50, 60 crianças, adolescentes de 10, 12, 13 anos. Então, na fase da compreensão da afetividade da sexualidade, e eu tenho que escutar ali no confessionário a menina contar que ela não consegue mudar de jeito. Ela já pediu para morrer. Ela pediu para Deus tirar a vida dela. Ela já tentou suicídio. Ela se corta. Porque ela não quer ir para o inferno. Porque ela não quer fazer a mãe dela infeliz. Ela não quer fazer o pai dela infeliz. Porque ela escutou o padre, ela escutou o pastor, ela escutou na televisão. E ela não consegue ser diferente. Ela prefere a morte. Cara, eu escuto isso com frequência. Quantas meninas e meninos abusados sexualmente vão para o confessionário e contam isso
como se fosse o pecado deles. Sim. E desenvolver ao longo dos anos de abuso traumas e transtornos na sexualidade, que depois tem que escutar o padre, o pastor, ficar falando que depois de tudo que ele sofreu ainda vai para o inferno. É inadmissível que o cristianismo se sustente sobre esse tipo de discurso terrorista, que para mim isso é terrorismo, né? E aí, assim, é muito complexo, porque quando isso acontece, eu sempre tento convencer o adolescente a sair dali. Às vezes eu peço para a gente encerra a confissão para fechar o ciclo da sacralidade do sigilo, e eu falo, agora você me conta de novo. Eu saio ali fora, ou então quando você chegar em casa você me liga e me conta, para poder quebrar e eu poder registrar uma denúncia e tentar tratar do que sobrou da mente daquela criança. São muitos assim, Camila. Então, assim, eu estou falando da questão da sexualidade, mas tem outras questões também, né, muito sérias, que vão se desenvolvendo em torno. Então, assim, quem é a igreja? Vamos pegar o Evangelho do Bom Samaritano. Passa o sacerdote e diz, eu vou sair vazado daqui, porque se assaltar este daí, vão me assaltar também. Passa o levita, que é o cara da lei, e fala, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para ajudar, que eu tenho que cuidar da lei. E passa o samaritano, que não tem nada a ver com a religião, que nem é bem querido naquele lugar, e cuida daquela pessoa que está caída. Quem é a igreja dentre esses três? Se a igreja se parece com os dois primeiros, esta igreja não é a de Jesus. E aqui talvez, essa é a teologia da libertação, isso é evangelho, o bom samaritano. A igreja é o terceiro. Agora eu até aproveito para tentar te converter. Se você se afasta por isso, se eu abandono meu ministério, se fulano se afasta, Beltrano se afasta, e a gente começa a se afastar, a gente está reproduzindo o que está na Europa hoje. Igrejas vazias, belíssimas, vazias, um ateísmo entranhado, um agnosticismo doentio, e matando de novo Jesus, né? Então, assim, até quando a gente vai resistir, lutando por uma igreja que seja mais aberta, mais samaritana, mais acolhedora? Não é bagunçado, não. O Papa disse agora na Jornada Mundial da Juventude, os homossexuais são bem-vindos na igreja, mas como para todos tem regra. Vamos discutir as regras, isso aí é coisa dos grandes lá, né? Mas, assim, é pelo menos não ser uma porta fechada. De condenação. De condenação. De julgamento, isso compete a Deus, né? Não nós. Agora, você falar da pedofilia, né? A pedofilia é um tema, né, dramático. Eu, como padre jovem, eu tenho muita tensão dentro desse karma, vamos dizer assim, desse preconceito, justificado pelos fatos ou não, da igreja, porque assim, naturalmente eu tendo a me relacionar, minhas amizades serem mais jovens. Agora não, porque agora estou muito cansado, estou muito gastado, né? Tá, assim, na outra vibe. 10 anos de prelazia, né? Eu tinha o cabelo comprido. Sim, eu era um quando meninão. eu te conheci, você era assim. Eu tô ficando careca e tal. Então, assim, hoje eu tô preferindo já mais os senhores e as senhoras que sentam e escutam uma boa música, tomam um vinho e vai dormir cedo, né? Mas eu sempre tive muita atenção com isso, pelo fato de ter esse carisma com a juventude, né? E com os adolescentes, por consequência. Porque assim, é muito forte isso na igreja. Porque a força da igreja, mesmo no ambiente não católico, ela é muito grande. Se espera de qualquer um e não se espera de um padre. Você pode ver que quando aparece um pastor, em caso de pedofilia, a gente teve aqui na região recentemente casos desses, é um escândalo, é um escândalo rápido, passageiro. Porque, tipo assim, já se desconfiava que um homem normal pode ser, mas o padre é quase um alienígena, né? Então há um peso maior, até mesmo por causa dessa pregação. Eu acho que até por causa da estrutura da igreja, né? A igreja mais... Agora tem uma coisa, a pedofilia não é um problema da igreja. Tanto é que o Papa Francisco, mais uma vez voltando à primavera, ele tomou uma decisão muito séria. Primeira coisa, um padre foi indiciado de pedofilia, houve uma denúncia de pedofilia, beleza, a gente pega essa denúncia e submete à justiça civil. Suspende de ordem e vai para civil. Ele foi condenado, foi investigado, foi comprovado lá de sentença, ou seja, na hora, no fato, ele está determinadamente processado também pela igreja, porque existe muita mentira também, muitas denúncias falsas, muita destruição política pela força que alguns padres exercem, né? Mas existem muitos fatos também, então isso é muito bom para nós, não tem problema nenhum. Por exemplo, você diz assim, olha,
o padre Marco é pedófilo por isso. Então, qual que é a obrigação do bispo no momento, né? E existe uma comissão secreta dentro de cada diocese agora que tem desenvolvido um protocolo de atendimento e de promoção do entendimento das vítimas da igreja. Então, o Papa Francisco exigiu isso. A gente não recebe mais doação se não tiver essa equipe em funcionamento, esse protocolo em funcionamento. Colocou pesado mesmo. Para poder ajudar. Então, assim, tu tem um indício aqui, então é investigado na hora. E o Papa deixou bem claro que o crime de omissão ele é tão ruim quanto do ato, né? Então, os bispos, os responsáveis que não agir, serão condenados por isso. Agora, a pedofilia, ela é um problema que está entranhado, né? Aqui em Confresa, o crime de violência sexual é muito grande, a gente vê muito isso. Não é um crime do clero, só que ganha maior visibilidade dentro do clero. É porque é um lugar que não se espera, você né? busca proteção, você busca Deus em si, né? Quando a gente vê a história dos santos da igreja, por exemplo, é tão bonito com as criancinhas, aquela coisa toda, né? Imagens, você vê assim, Dom Bosco, tantos outros santos, projetos sociais, etc. e tal. Hoje é até raro esse tipo de coisa. É muito assustador, né? E a sociedade está doente, né, Camila? Tem muito forte a questão da pedofilia, então a gente tem que combater isso. Eu não vejo ela como consequência do celibato. E hoje a gente não tem só essa questão da pedofilia carnal, digamos assim, nós temos ela virtual, né? Virtual. É um problema que a gente... eu não sei se é problema também, Camila, porque eu acho o seguinte... nós precisamos de alguma forma compreender que a verdade nos libertará e ela vai transparecer. Tudo que está escondido será revelado. Jesus é muito claro com isso, né? Então é preciso que a gente passe por certas coisas para poder aprender a viver, né? Então eu acho que a gente tem insistido muito com isso, né? Padre, como é que o senhor tem visto falar nisso? Toda a verdade será, né, demonstrada e tudo. Hoje a gente está acompanhando, o senhor falou, né, que nós estamos doentes. Muita gente com depressão, com transtornos mentais, a ansiedade. E a gente vê, nós estamos encerrando aqui o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Nós tivemos aí um caso chocante no Brasil, que foi a jogadora de vôlei, Valeuska, né, que acabou cometendo esse ato contra a própria vida. Como é que a igreja ela vê a situação do suicida? Porque antes é tido como um pecado, né, mortal e tal, porque ninguém tem o direito de tirar a própria vida, essa coisa toda. Mas a pessoa ela está numa situação de doença para a pessoa fazer isso, né? Como é que vocês tratam essa questão? Graças a Deus mudou, né? Eu digo assim, antigamente o pessoal resolvia na taca, né? O pai e a mãe educavam o filho na... Hoje a gente já entende que bater não funciona. Não funciona, né? É um fato que não funciona. Pode funcionar nos primeiros anos, mas isso não está funcionando mais. É outro esquema mental. Então eu acho que quando a igreja dizia assim, quem se matar vai para o inferno, era como dar uma surra. Não se matem, por favor. Não é por maldade. Tem também uma leitura cultural. A gente precisa entender que... Também para colocar, tipo, uma espécie de medo de... Você imagina, cara, que não podia nem sepultar o suicida no cemitério, que era um campo santo? Não. Havia um espaço fora do solo sagrado, né, para ser sepultado. Então, assim, mas também veio o desenvolvimento científico, a abertura da igreja para o diálogo com a razão e com a ciência, e começa a se compreender, né? O suicídio de padres, por exemplo. O ano passado, se eu não me engano, os dados foram 38 padres no Brasil com menos de 40 anos que se mataram. A minha amiga estava contando no Paraná que um padre se matou lá em frente a uma câmera, cortou o pescoço. Exato, foi em Guaíra, não? Em Guaíra. Em Guaíra, né? Inclusive até foi na época das eleições, quiseram falar que foi um atentado e tal. Uma questão, enfim, assim de... Me recordo, eu acompanhei o caso Ela dele. falou que foi muito triste. Exato. E assim, tem muitos, eu conheci um padre que se matou, né? Então tem muito isso. Mas o fato aqui, a questão é o seguinte, a gente precisa lidar com a realidade. Eu acho que esse era o trunfo de Jesus. A vontade de Deus foi essa.
Vai lá, desce, a gente pega em Êxodo, né? Eu ouvi o clamor do meu povo e desci para libertá-los. Vai lá e vê a realidade, experimenta a realidade. Então, quando a gente hoje entra na realidade das pessoas, a gente começa a entender o que é a depressão. Quando a depressão entra na gente, por exemplo, todo mundo tem um índice de depressão, algo que nos deixa mais para baixo, algo que nos deixa mais para cima, né? Que nos estimula também. Então a gente precisa lidar com essa situação, gente. A gente precisa dialogar com ciência, dialogar com a medicina, dialogar com a razão, dialogar com as pessoas e parar de combater consequências e começar a combater causas, né? Eu digo sempre assim, um dos grandes problemas do sistema capitalista é que ele cria um remédio chamado solidariedade. Temos que fazer caridade, né? Então ele fica tentando combater consequências. Distribuir cesta básica não vai acabar com a fome. Uhum. Então, assim, benzer corpos suicidas não vai acabar com a depressão. A igreja precisa se localizar aqui, onde está a causa da depressão. O que está causando essa angústia, esse sofrimento? É aqui que Jesus se preocupava. Quem de vocês que nunca pecou, atira a primeira pedra. Aí quando o pessoal vai embora, ele fala, cadê o pessoal que te condenava? Ou seja, Jesus diz assim, calma, você está no chão, você está jogada, você está acabada, mas você é diferente, você não é diferente dos outros. Nós estamos juntos. Aí ele levanta aquela mulher, ele toca no chão da existência dela. Acho que a igreja precisa fazer isso, entendeu? Uhum. Do que ficar dentro da igreja esperando. Por isso que eu sempre fiz uma opção, desde seminarista, e vou continuar assim, ser professor na escola estadual. Ano que vem quero voltar para o ensino público de alguma forma, que seja uma aula, para estar ali em contato com os jovens, estar em contato com você, porque é ali que a vida acontece. Se eu ficar dentro da minha sacristia, Camila, eu vou receber, sabe o quê? Uma procissão de beatos que já estão com a tese pronta, que não quer mais nada com a vida. E que se eu falar mais do que o ABC, eles vão dizer que eu não tenho fé e que eu sou um padre que não sirvo para eles. Porque eles querem um padre que concorda com eles. Então a vida da igreja é fora da igreja. Ela tem que ser de campo, né? É o Papa Francisco dizendo assim, eu prefiro que a igreja seja suja, rasgada, enlameada, mas missionária, do que bonitinha, arrumadinha, fechada dentro de si mesmo. Porque dá mofo, né? Começa a feder, começa a estragar. Eu penso por aí, né? Padre, e a questão do aborto? Porque hoje no Brasil tá essa confusão aí de novo, né? Esse assunto voltando à tona. Como é que a igreja trata isso? Definitivamente contra o aborto. Acho que a igreja é contra o aborto em todas as situações. A gente precisa defender a vida em todas as situações, desde o momento da sua concepção. Agora, o que eu tenho feito, por exemplo, se você me perguntar assim, padre, o que você tem feito aqui em Confresa para tentar estimular as pessoas? O senhor acredita que aqui exista muito? Muito! Então, tal de chá de canela, que eu nunca sei se é canela mesmo, se é só canela, que é abortivo, de verdade eu não sei. O pessoal confessa isso, que tomou um chá de canela. Tem umas garrafadas, muito aborto, muito aborto. E eles chegam a levar isso em confissão? Leva em confissão, e a gente sabe também, né, por outras vias, até às vezes por amizade. E assim, o pessoal, tem gente que fala, outros padres, você não pode ficar falando isso, senão as pessoas vão perder confiança, né? Não, eu não estou dizendo quem disse. Você não está dando nome, né? Está dizendo o que acontece. Dizer, porque assim, é a minha tese, como cientista, dizer assim, aqui está o exame, você está com câncer, como é que você prova? Tem um exame. Então, assim, eu estou dizendo que isso existe porque eu escuto. Porque você escuta. Uhum. E eu sempre tento fazer com que as pessoas saiam dali, libertadas do pecado e estimuladas a serem missionárias para que outras pessoas não incorram no erro. Então, assim, que ajudem e que podem dizer, eu procurei a confissão, eu conversei com o padre me ajudou nisso e eu estou seguindo fazer essa coisa diferente. Mas a questão do aborto, definitivamente nós somos contra o aborto. A igreja não pode ser de modo algum favorável ao aborto. Agora tem uma coisa, Camila, a gente precisa defender a vida em todas as suas instâncias. A questão do aborto é o que está em voga agora no STF para ser julgado. Eu acho um absurdo isso, acho uma discussão muito prematura, sempre vai ser prematura, né, mas muito prematura ainda para a estrutura política do nosso país, que nem sei se existe essa estrutura, mas eu estou começando a perceber que existe uma politização do tema aborto.
ele está sendo mais um tema político do que o evangelho. E eu tenho preocupação com isso. Porque hoje eu recebi um vídeo de um pessoal fazendo um abaixo-assinado para proteger os ovos de aves silvestres e tal. Aí, para as mesmas pessoas que assinam esse abaixo-assinado, eu falei, e contra o aborto? Aí as pessoas dizem, não, eu sou a favor do aborto, o corpo é da mulher. Ah, eu já vi isso. É interessante o vídeo, assim, claro que ele é bem selecionado, as respostas, para poder dar a mensagem. Mas é um choque. Mas dá um choque muito grande. Porque, tipo assim, você fica pensando, que tipo de humano que a gente está... E quem já fez a experiência de ser pai, de ser mãe, igual você fez, de carregar no ventre uma vida, né? De respirar por dois, de comer por dois, de sentir por dois, de chorar, de sorrir por dois, sabe o quão profundo é isso, né? Pensar que Jesus fez essa experiência na barriga de Nossa Senhora, esse é um feto que vai se desenvolver. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, mas essa discussão tem que ser no campo evangélico. Por isso que eu digo, tenho dito sempre, se for aprovado o aborto ou não for aprovado, a nossa missão continua a mesma, defender a vida. E como é que a gente vai defender a vida? Primeiro, colocando juízo na cabeça das pessoas. E aí a reconstituição moral. Talvez esses ideais libertários, que é muito latente em mim, eles precisam ser mudados também. Eu consigo, de alguma forma, dizer assim, tem algo importante no conservadorismo que a gente precisa dar uma olhada com cautela, dar uma estudada. Porque, assim, por que abortar? Primeira questão, por que abortar? Por que a necessidade de discutir o aborto? Primeiro é um ato do desespero da pessoa, né? Então, mas por que aconteceu, ela não sabe o que fazer com aquilo e aí ela acha que abortar é... Mas por que aconteceu? E você está entendendo? Por que a gente tem que discutir esse tema do aborto? Será que a gente não pode preceder o aborto? Dom Bosco dizia assim, nas escolas não quero banco, porque os jovens não podem sentar. Se sentar, eles vão ficar no ócio e vão pensar besteira. Eu não dizia exatamente isso, eu estou parafraseando. E eu digo assim, a gente precisa chegar antes do aborto, cara. A droga. Pega aí a questão do Comando Vermelho aqui em Confresa. Mete bala, tem que executar, bandido bom, bandido morto. Antes disso, será que a gente não pode fazer alguma coisa pela educação, por nossas famílias, pela adolescência, pela juventude, para que meninos não cheguem. Como eu, para que tenham uma oportunidade de ter uma escola de qualidade, de ter uma família que os ame, de ter comida em casa, de não ir para a escola cheirando CC porque não tem um desodorante. Uhum. E encontrar como única solução da vida dele entrar no mundo do crime para poder ser alguém na vida. É isso que está acontecendo. É fácil dizer. Reduz a maioridade penal. Vamos gritar contra o aborto. E quantas meninas dessas são violentadas sexualmente em casa pelos próprios pais e são desprezadas por causa da violência, para impor medo, por causa da violência sexual, e descobrem que ela só tem um valor na cabeça dela. O monstro faz isso com ela, que é o valor do corpo sexual. Aí ela cai na vida da sexualidade desenfreada, numa dessas ela fica grávida. A gente tinha que ter chegado antes, né? Então, a discussão do aborto é a prova de que nós falhamos, né? E nós não podemos continuar falhando. Agora, é utópico demais, eu acho que eu vou ficar louco. Eu digo assim, meu filho, não vou ser um Nietzsche da vida que falou tão mal de Jesus e depois saiu na rua gritando, eu sou Jesus Cristo, pelado, até morrer, né? Mas eu tenho medo de... Eu peço a Deus, entre a demência e a amnésia, o que você pode me dar? Eu também tenho muito essa preocupação, porque eu encuco. Eu penso eu demais. Encuco nas coisas. Eu não durmo, eu sou ansioso. E eu penso muito na amplitude. É muito engraçado. Eu não consigo pensar, tipo, só em mim, na situação do problema. Não. É o que esse problema vai gerar aqui, no todo. Eu não dou conta, por exemplo, assim, quem convive comigo... Hoje eu tenho a graça de conviver com o diácono Rinaldo, que é um amigo meu. A gente se tornou muito amigo, vai ser ordenado padre agora, vai ficar aqui como vigário meu. E ele fala assim, você é doido, cara. Você não consegue, por exemplo, um dia, 2 horas da manhã, uma pessoa chega lá em casa, no portão. Eu olhei nas câmeras, disse, não, dá para atender. O que foi? Não, padre, eu vim pegar a unção dos enfermos, receber a unção dos enfermos. Que de acha a unção dos enfermos numa hora dessa? Não, a unção dos enfermos não é para quem vai morrer. Aí até eu me dar conta que a pessoa era suicida, o que é o protocolo normal? Segura e aciona o SAMU. Eu não posso assumir essa responsabilidade, né? O que este padre fez? Aí eu passei a noite com a pessoa,
conduzi, fui chamando a família aos poucos, e foi um dia inteiro. Eu não dou conta de dizer esse problema não é meu. Esses outros dias teve um mercado aqui que roubaram 1,5 kg de carne e umas bolachas recheadas, né? E aí eu fiquei sabendo, cara, do roubo. E eu corri na polícia. Quando eu vi, eu já estava lá. Dizendo assim, não, eu pago. Eu quero entender o que leva a pessoa a roubar 1,5 kg de carne, que nem era uma carne boa. E as bolachinhas recheadas. Eu também sou um pouco assim, eu gosto de entender o porquê, essa intempestividade o que levou, nos levará a uma demência ou a consciência de que o mundo está muito louco, né? Ou a gente que é mais louco ainda que o mundo, né? Então, mas o evangelho tem essa loucura, né? Jesus fazia um pouco disso, assim. Então, mas eu acho que tem que ter equilíbrio. Os discípulos de Jesus não eram muito certos, né? Eu acho que não. Até porque assim, ele pegou uma galera bem barra pesada, né? Tudo doidão. Mas assim, eu acho que 30 anos, minha mãe Tinha falou... um colega meu evangélico que falou assim pra mim, Camila, Jesus gosta de tu. Aí eu falei assim, de onde você está tirando isso? Ele falou assim, não, Jesus gosta de tu, tu é doidona. Você é do jeito que Jesus gosta. Jesus foi lá e pegou aqueles discípulos tudo doidão. Porque assim, na verdade, assim, com o que o reino de Deus vai acontecendo, né? E aí eu gosto muito de uma frase de João Paulo II, no João Paulo II, do Morro do Alemão, quando ele veio uma das vezes que ele foi no Rio de Janeiro, ele disse assim, olha, o reino de Deus vai acontecer com a gente, sem a gente e apesar da gente. Então eu acho que o evangelho está aí, ele tem força, ele existe, ele vai vencer, o reino vai acontecer. E eu quero estar do lado desse reino. Então, assim, acho que a angústia, né, esse medo da demência que eu digo, a nossa angústia é exatamente de nos encontrar o lugar de colaboradores do reino de Deus, né? E como é que eu colaboro? Você fala, esse é o grande dom do Espírito, é o discernimento, para entender o que eu posso fazer para que o mundo seja melhor. Uma vez um amigo meu me disse uma coisa muito importante que mexe comigo até hoje, que é uma frase da lista de Schindler, naquele livro sobre o nazismo, que diz assim, quem salva uma vida, salva o mundo inteiro, né? E aí eu fico pensando, cada vida que a gente conseguir salvar, Camila, nós estamos salvando mundos, universos. E se cada um de nós salvarmos uma vida, 2, 3, salvarmos experiências de comunhão com Deus, de felicidade, de existência, sair desse esquema de julgar, de condenar, de brigar, de dividir, essa loucura que a sociedade está, a gente não faz esse mundo um lugar bem melhor, né? E a gente precisa disso. Então é nisso aí que eu vou baseando a minha vida. Minha mãe disse, agora você tem 30 anos, vê se cria juízo, porque agora você não pode mais dizer que você é jovem. Eu disse, obrigado, mãe. Eu me lembro quando você disse, agora você tem 18, cuidado que você pode ser preso, né? Eu falei, o filho do pobre morre sofrendo, né? E de verdade, assim, eu tenho pensado muito nisso. O momento que eu tenho vivido na minha vida como pároco de uma paróquia muito grande, muito significativa na região, Confresa é o lugar mais importante do Araguaia. Com esse momento que a igreja está vivendo, eu preciso me situar. Então, tipo assim, quando eu cheguei em Confresa, 4 anos atrás, cheguei dessa segunda vez, como padre, mano, eu fui na inauguração do João Pobre. Lembro como se fosse hoje. Hoje eu olho e falo assim, cara, esse padre é doido. Mas tipo assim, verdade, 26 padre. anos eu dançando e tal. Aí eu me lembro de uma situação muito engraçada nesse dia da inauguração do João Pobre, tomando uma cervejinha também. Uma pessoa que estava lá disse assim, padre, você não acha que já está na hora de você ir embora? E eu fiquei zangado, cara. Zangado mesmo. Eu falei, que a pessoa quer cuidar da minha vida? Mas hoje você entende que faz sentido? Faz. Eu falei assim, eu vou dar um gato para você que tem 7 vidas, você cuida dele. Hoje, eu amo essa pessoa, né? E voltei a procurá-la depois, né? E dizer assim, cara, como o tempo faz bem pra gente, né? A gente vai amadurecendo e tal. Isso é dono da missão. Então eu falo com muita tranquilidade sobre isso. Tem coisa que eu não... Cara, tem coisa que o pessoal não acredita que eu fiz isso, né? Eu lembro que eu estava em Cuiabá, a gente fechou a MT 413, aquela do distrito da Guia, aquele distrito da Guia. Sei. A gente criou um conflito com a Votorantim Cimentos, cara. E hoje ela é duplicada graças àquele conflito. Mas assim, eu juntei 3 doidos e eu, no auge dos meus 19 anos, falei, vamos fechar, já que foi quebrado o acordo, fecha a rodovia, né? E Cuiabá começou a bufar, porque assim, fechou aquela rodovia, fechou as rotatórias e tipo assim, helicóptero, polícia e tal, resultado da graça, todo mundo camburão e achando massa, né, e tal.
tô indo para agora, para decidir. Aí hoje eu pensei, cara, existem meios tão mais tranquilos para tentar resolver que eu deveria ter tentado Nossa, antes. Nossa, eu tenho umas brigas também que não tenho mais coragem de entrar, não. Por isso nós temos que tomar cuidado, Camila. Eu falo bem assim, por exemplo, esse podcast, mas talvez daqui 30 anos eu vou estar com 60. Meu Deus do céu, como que eu era doido. Mas é verdade, eu acho que, mas isso é a maturidade. Isso Esses é bom. dias eu estou vivendo assim uma crise existencial e passando por uns problemas assim de ansiedade grande. E teve um amigo meu que ele falou que isso poderia ser até a fase da maturidade, porque eu fiz 44 anos. Então é óbvio que essa Camila de agora não é a Camila de 10 anos atrás. Entendeu? Então eu quero exigir de mim hoje uma Camila de 10 anos, mas eu não consigo ser. E aí é uma briga, porque eu queria muito ser daquele jeito ainda, mas eu não consigo, eu tenho outro padrão mental, eu tenho outras questões. Aí você me assusta, porque pra você, não que eu tô me achando pronto, né? Mas tipo assim, nossa, eu tô bem demais, né? Eu tô me dando os parabéns, né? Há 4 anos atrás eu abalava nas festas de Confresa o padre da cidade. Alguns achavam até legal, mas depois eu comecei a perceber que não é legal. É, porque não... Você representa uma... Na verdade, o que acontece? Existe o genérico e existe o específico. Então eu faço parte do genérico. Porque ali naquele ambiente, por exemplo, tem jovens se drogando. E talvez a minha presença ali valida a destruição da vida de um jovem. Uhum. Na época eu não entendia. Inclusive uma vez no show do Renan e Raí. Uma briga dentro do banheiro. Adivinha quem estava no meio da briga? Eu, porque peguei um menino cheirando pó, cara. No banheiro lá, acho que era no Jet Park. E eu falei, não, tu não vai cheirar isso não. Eu conheço você, conheço seu pai, sua mãe, entrei pro meio. E virou um quebra-pau, só que assim, eu fiz igual Jesus no Evangelho. Ele passou pelo meio deles e desapareceu. Porque eu não tomei uma porrada, saí de boa na história e tal. E aí depois, na semana inteira, eu tentando consertar a confusão e tentando conversar. Então, tipo assim... Eu não deveria estar ali, eu deveria estar antes daquele menino sentir necessidade do cheirar. Ali não é o local ideal para... Mas essas coisas me fizeram crescer, inclusive quando eu dava aula numa escola aí que eu não posso falar o nome, e aí a direção me chamava, quase toda semana eu ia para a diretoria, professor, o senhor tem que se comportar melhor, o senhor é um padre. Essas bagunças que o senhor faz na escola, nem os alunos estão fazendo, professor. Infelizmente, o senhor vai ter que assinar uma ata aqui dessa reunião, porque se for recorrente vai ter... E aí hoje eu falo assim, cara, foi engraçado, passou, era necessário para se constituir quem eu estou me constituindo, né? Eu falei que você me assustou, porque tá 44, eu tenho 30, ou seja, daqui 14 anos, eu ainda... Meu Deus... Você vai fazer muita coisa ainda. Agora, o segredo é deixar-se guiar pelo dom de Deus. Eu acho que esse é o caminho, né? Então, calma, o que Jesus faria aqui nesse lugar agora, nesse momento? Não, Jesus nem estaria aqui, então cai fora. Isso que é o interessante. Eu não vou nem para missa. Às vezes a gente entender isso, que Jesus nem estaria ali. Eles vão falar assim, eu não vou nem para missa, porque depois da missa eu vou para balada mesmo. Se você não pode ir, se você acha que Jesus não pode ir aonde você está querendo ir, então nem vai, que lá o B.O. é feio, entendeu? Ele desceu uma vez nas profundezas do inferno para poder quebrar com a bagaça lá. Então, ele não vai mais lá, que ele não está mais lá, né? Padre, para a gente finalizar, vamos falar então da festa, né, de Nossa Senhora Aparecida, que começa... Domingo, agora, dia 1º. Todo ano a festa Nossa Senhora Aparecida. É uma responsabilidade muito grande, porque assim, Confresa cresceu demais, né? O último censo foi 36 mil habitantes, né? Parece que um censo cheio de defasagem, ao meu ver, deve ter mais gente aí. E assim, as nossas estruturas físicas são praticamente as mesmas de 20 anos atrás. Desde o início, né? Desde o início. E as nossas estruturas humanas também tem, graças a Deus, muitos dos pioneiros que estão ali colaborando. E a gente precisa trabalhar para modernizar. Primeira vez na festa da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, nós vamos ter um aplicativo que vai entregar comida, etc. e tal. Isso é uma mudança fenomenal. Nossa! E que exige de mim algo que eu nem sei se a gente vai dar conta, né? Que é uma equipe, uma relação com uma empresa de delivery, etc. e tal. Para você ter noção de que mudou muito, né? Então, um desafio, uma responsabilidade, mas a gente está muito empolgado, porque serão 12 dias, do dia 1º ao dia 12, de um movimento
intenso. Daqui a pouco agora a gente vai subir a Centro-Oeste com um bandeiraço, né? Que o pessoal fala, igual na campanha política, a gente sobe com as bandeiras da festa, entregando panfleto e tal. Convidando, então, né? Então a gente vai fazer isso agora, convidando as pessoas para essa festa. Então é muito movimento, a zona rural se organizando, a gente matando porco, matando galinha, a gente doando gado, a gente fazendo bandeirola, amarrando enfeite. Então, assim, é muito grande, né? E esse ano o tema passa um pouco daquilo que a gente conversou. O Papa há 2 anos está produzindo o sínodo para a sinodalidade. O que é isso? Está dizendo assim, eu quero discutir com todo mundo o que a gente pode mudar na igreja sem perder os princípios para que a igreja seja mais cheia de comunhão, de participação e de missão. Então, durante esses 2 anos já houve uma escuta e agora o Papa vai discutir mais propriamente com um grupo de pessoas, pela primeira vez na história, entre os quais temos mulheres, nunca mulher votou nos sínodos, leigos, né, leigas, religiosas, e existem fontes que dizem que até homossexuais assumidos, essa palavra assumida é tão forte, mas assim, para participar dessas discussões. Isso aqui talvez o pessoal fale, meu Deus do céu, então o Papa é mesmo, quer acabar com a igreja e tal. Não. Mas o que o Papa está querendo fazer é dizer assim, olha, a gente tem um problema e a gente tem que resolver o problema. Né? É quando um filho, por exemplo, cai num erro grande, o pai e a mãe dizem assim, cai fora e põe para fora. A gente tem que resolver esse problema. Então a igreja quer resolver esse problema, fortalecendo a comunhão, a participação e a missão. E a gente vai rezar durante esses 12 dias este tema, sobretudo tentando estimular as pessoas a perceber assim, o que eu posso fazer para que a nossa igreja seja mais unida e sempre unida também com as outras igrejas, como o cristianismo, né? É uma coisa que eu admiro tristemente em Confresa, a divisão das igrejas, né? Eu ainda não consegui fazer nada com nenhuma outra igreja aqui. Às vezes não consigo fazer nem com a outra paróquia, né? Hashtag fica a dica para quem assistir. Uma divisão, né? E como a gente pode promover essa comunhão e como a gente pode promover a participação. Quebrar os clãs, derrubar as dinastias, todo mundo pode participar. Você está entendendo? Você, por exemplo, assim, o que a Camila gostaria de fazer na igreja? Acho que nunca ninguém te perguntou isso. Né? Talvez numa necessidade alguém chegou em você e falou assim, Camila, você pode ajudar com isso, pode doar isso, pode fazer isso, mas sempre há um grupo monopolizador, um grupo que agrada o padre, geralmente, né? um grupinho ali. Então a gente tem que quebrar com isso. Sempre tem os grupos, e a gente quer quebrar com isso. Então é essa a proposta da participação, inserir o máximo de pessoas, né? Discutir o máximo de pessoas, com o máximo de pessoas todos os temas que são latentes à missão da igreja e fazer com que a igreja seja missionária. Então, assim, como é que você, por exemplo, como jornalista, como alguém da mídia, pode ser missionário no ambiente que está, sem necessariamente ser proselitista, ficar impondo sobre os outros que você acredita, mas o pessoal assistir a Camila e dizer assim, poxa, aquela moça é especial, olha o jeito que ela fala, as palavras elas são bonitas, e começam a te seguir, começam a perceber que por trás dessa boa mulher existe um bom Deus. Charles de Foucault, um místico, dizia assim, eu não falo de Jesus. As pessoas vão dizer, aquele cara é bom, muito melhor deve ser o Deus dele. Então, assim, como a gente fazer uma missão livre, né? Então, nesses 12 dias, a gente vai trabalhar nessa perspectiva. Amanhã a gente... domingo, né? Amanhã a gente começa a festa às 10 horas da manhã com a missa de abertura. A gente vai subir a bandeira de Nossa Senhora como um marco de que a paróquia está em festa. E amanhã serão batizados dos adultos que aderiram à fé depois de grande e que decidiram ser católicos, como um sinal de que é preciso um discernimento. E aí cada dia vai ter uma temática. A gente vai trazer alguns padres, né, de fora para poder rezar com a gente, para não ficar só este aqui, blá, 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 blá. Mas que outras visões também. E na segunda-feira tem um dia especial. A gente vai passar o dia todo a igreja aberta com o Santíssimo, coletando as intenções e as preces, né? Então, os motivos pelos quais nós vamos rezar, esses motivos são sigilosos, vai ficar dentro de uma caixa lacrada, mas aí no final da noite da segunda-feira a gente vai consagrar isso na novena, e o objetivo é rezar os 9 dias, e assim que os milagres começarem a acontecer pela intercessão da Mãe Aparecida, as pessoas poderem voltar à igreja para dar o testemunho. E no dia 12, a carreata, a tradicional carreata, com a bênção dos veículos, das famílias e a solenidade. Todo dia tem
uma festinha ali, né, alguma coisa para comer e tal, que é até onde a gente consegue recurso para manter a obra e ampliar o nosso espaço, que urgentemente precisa ser feito. A gente até construiu uma cozinha, estou dizendo assim, eu acho que é a maior cozinha de Confresa, estamos construindo lá, está ficando muito boa mesmo, assim, vai servir muitos outros eventos, setores da sociedade. E no dia 8 é aquela grande festa tradicional do churrasco, leilão de gado, bingo, tem uma moto no primeiro lugar, 2.500, 1.500 no prêmio surpresa. E o churrasco, né, que é aquele churrasco gaúcho, que quando eu cheguei aqui a gente passou uma vergonha, porque a festa foi muito grande. E a gente estava naquela mesmo, matou uma vaca, acho que comprou meia e tal, e faltou comida, né? Nossa, fiquei com uma vergonha e tal. Na outra vez a gente arrochou, aí sobrou 8 espetos, a gente pôs no leilão, vendeu também, né? E esse ano, assim, vai ser um ano maior, nós vamos matar 5 vacas, será um churrasco de 5 vacas, então para que todos possam participar, né? Eu pedi que... convenci, né, que os preços se mantenham preços solidários, então a gente comparou com os cardápios da cidade, desde o pastel, cachorro-quente abaixo do preço, porque muita coisa a gente doa e porque uma família mais carente que queira participar de todo o processo, né, pode participar todos os dias, porque se a gente rezar, com certeza a vitória a gente vai alcançar. Então não precisa ficar muito nessa eloquência da arrecadação. Mas também já aproveito que quem quiser doar pode fazer doação para a nossa comunidade, porque a gente tem, além da missão da evangelização, os trabalhos sociais, a gente quer apoiar muito assim, a obra social que fica ali na Vila 2000, que pertence à nossa paróquia, na dimensão da nossa paróquia, a Casa Genoveva, que trabalha com os presídios, com a família dos presos, com os moradores de rua, os dependentes químicos, e a gente precisa melhor elaborar o nosso trabalho ali, ajudar o Padre Fernando nesse sentido. E também ajudar outras igrejas, né? Já passou da hora da gente pensar só na nossa, então a gente pode ajudar outras experiências cristãs a se estruturar para que o evangelho ganhe maior alcance, né? E assim vai ser a nossa festa, com a Mãe Aparecida, por uma igreja sinodal, seja feito junto, de comunhão, participação e missão. Os frutos, Deus é que vai decidir, né? Então fica o convite para você aí participar desse grande evento realizado aqui na paróquia da Igreja Nossa Senhora Aparecida, começando nesse domingo, então, com a missa às 10 horas da manhã. Padre, obrigado pela sua participação e com certeza vamos marcar umas outras oportunidades, porque assunto não vai faltar. Não falta. E eu acho assim, eu agradeço muito e eu gosto sempre de me colocar à disposição em todos os lugares que eu vou para poder dizer assim, gente, não existe nenhuma ideia acabada, né? É preciso ter bem claro o que é a ideia da igreja, o que é a ideia deste jovem, né? Pouco tempo de vida adulta, vamos dizer assim, e a gente está à disposição para conversar, sabe, Camila? Eu acho que isso faz a gente crescer. Padre, aquilo que você falou mexeu comigo, eu não concordei. Então, e a gente precisa escutar outras experiências, escutar outras pessoas para a gente poder crescer. Então a gente se coloca à disposição nesse podcast para poder dialogar com a sociedade, com quem pensa diferente, com quem acredita que a gente pode mudar, né? E crescer. Então esse é meu pedido para quem nos assistiu, agradeço. Nós temos uma história muito grande, né? Já desde, acho que faz tempo, logo quando o Padre Nemésio foi embora, você ainda estava na Big e tal, e a gente tem um carinho muito grande por você, pelo trabalho que vocês fazem. Eu costumo sempre ler as coisas do ponto de vista racional também, e aí eu falo, a mídia tem o seu papel, tem a sua posição, né? E a gente admira quando os posicionamentos são explícitos, né? E eu vejo que a Agência da Notícia tem essa clareza naquilo que faz, e é melhor não se esperar diferente de alguns setores do que lidar com aquilo que fica camaleônico, né? Como infelizmente os meios de comunicação têm sido, você não sabe o que é verdade, né? Eu tenho um amigo jornalista que eu falo assim, ei, me conta o que está acontecendo, porque eu não aguento mais ler. Cada coisa parece que é uma coisa. Mas assim, a Agência da Notícia tem esse padrão, né? Quando a gente tem uma linha assim, acho que já fica mais fácil. A pessoa já sabe com quem está lidando. E vocês, assim, estão de parabéns. Eu hoje estive com o Hilário Tavares, né, no SBT, e até conclamei o pessoal, a gente tem que favorecer os meios de comunicação que estão aqui já, ajudar, fazer parceria, porque a comunicação é algo divino, né, cara? Olha o alcance que a gente consegue chegar com informação, com coisa boa, com discussões salutares, e aí a gente tem que fazer crescer mesmo, porque Confresa já explodiu, né?
Depois não adianta chorar pelo leite derramado. Fulano vem de fora, quer mandar aqui. Uai, nós estamos aqui há tanto tempo e ninguém se ajudou, então vamos pegar o boi pelo chifre e fazer acontecer, tá bom? Tá certo, gente. Esse foi o podcast da Agência da Notícia com o Padre Marco Antônio. Eu espero que alguma palavra desse bate-papo tenha tocado seu coração e possa te ajudar de alguma maneira. No mais, a qualquer momento estamos de volta. Tchau, tchau. Tchau.